Boa noite. Hoje, dia 16 de julho de 2026. Nós prosseguimos com Felipe de Leão. Muito bem. Onde que a gente parou? Hã? Então, Felipe de Leão é uma figura muito singular. Ele não é, eles chamam de mestre, mas ele não gostava, e ele não é exatamente um mestre no sentido de instrutor, né? Ele simplesmente trabalhava e ele não ensinava. Aí é que está. No entanto, por isso nós vimos vários casos para ver e identificar como a coisa acontecia. E aí fica mais fácil a gente entender depois que a gente vem estudando há alguns anos o Goldsmith e o Tolle, mas principalmente o Goldsmith. Aí a gente consegue entender o que é que está acontecendo. Nós avançamos bastante e agora estamos em alguns ensinamentos dele. Mas não é que ele parasse e ensinasse. Eram conversas que ele tinha com as pessoas mais próximas e elas registraram, tá? Registraram como ensinamentos. Mas eram conversas do dia a dia. Então, nós estamos nessa parte. Tá? Vamos lá? Aqui. Pronto. Bom, então, nós, na verdade, começamos do segundo parágrafo, mas eu vou ler o de cima, que foi da semana passada, só para pegar o fio da meada, tá bom? Então vamos lá. Para conhecer a causa das doenças, deveríamos conhecer a nós mesmos. Quer dizer, saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. O que ignoramos inteiramente no momento. E somente muito mais tarde, quando nossa alma tiver trabalhado o suficiente, é que poderemos saber. As doenças não são castigos. Deus não castiga. O que chamamos castigo ou punição é somente uma dificuldade logicamente ligada a nossos atos precedentes, consequência de nossos próprios atos. Se nossa alma não estivesse doente, nosso corpo tampouco estaria. Então, isso a gente já comentou na semana passada. Vamos para o item de hoje. As doenças podem ser curadas, desde que os doentes o desejem. Muitas vezes, eles se recusam a reconhecer que fizeram o mal e que precisam pedir perdão. Eles se julgam puros, perfeitos, sem censura. Vocês poderão objetar que esses maus pensamentos lhes são inspirados pelos que estão à sua volta. Você pode dizer isso, mas pouco importa. Pronto. Pronto. Então, pouco importa. Se tivessem procurado ter bons pensamentos, não receberiam maus pensamentos. Então, vou repetir esse parágrafo, que é o primeiro de hoje. As doenças podem ser curadas desde que os doentes o desejem. Muitas vezes eles se recusam a reconhecer que fizeram o mal e que precisam pedir perdão. Eles se julgam puros, perfeitos, sem censura. Vocês poderão objetar que esses maus pensamentos lhes são inspirados pelos que estão à sua volta. Pouco importa. Se tivessem procurado ter bons pensamentos, não receberiam maus pensamentos. Então, assim como o Taniguchi,
como o Dr. Bach, dos Florais de Bach, ele está dizendo que as doenças são projeções mentais. Tá? Elas acabam refletindo o estado interior, se cristaliza do lado de fora. Não é tão simples. Às vezes, essas projeções mentais, que o Ho'oponopono chama de memórias, às vezes vêm de outras vidas, muitas vidas, não, é bastante complexo. Mas, na verdade, é isso. Então, é preciso que o enfermo, primeiro, queira a cura. Às vezes ele não quer. Às vezes ele está tomado de um sentimento de autopunição, que é inconsciente, ele não percebe, mas está lá gravado no fundo da alma. Às vezes ele quer manipular as pessoas. Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, etc. Quer chamar atenção. Tá? Às vezes ele não quer, ele está num padrão de repetição de vitimismo, de se sentir vítima. Então, é tudo muito complicado. Mas, para o Felipe de Lyon, a doença é claramente fruto, reação das nossas ações. Então, ele diz que é preciso pedir perdão. Portanto, a gente entende que, para ele, a doença é fundamentalmente lei do karma mesmo. É isso mesmo, tá? Ele não fala explicitamente, mas é isso. Então é preciso usar uma linguagem como do Ho'oponopono, é preciso purificar as memórias. Que ele, Felipe Leão, chama de arrependimento, que é um ato de consciência, já estudamos isso no Evangelho, e encarar a verdade, o fundamental é encarar a verdade e a experiência do perdão. A experiência do perdão é fundamental, inclusive perdão a si mesmo. Mas só pode ser um perdão verdadeiro quando você resolve encarar a verdade. E não ficar enchendo de justificativas, de explicações, e isso é relativo, qualquer um faria o mesmo, e assim por diante. Tá? Então, conclusão da história. Se eu tenho uma enfermidade, ainda que seja grave, eu não tenho que dizer, oh Deus, me cure. Porque ele é onipotente, ele podia curar ontem. Por que ele não curou? Porque de alguma forma eu estou atrapalhando, eu não estou deixando. Então, eu penso o seguinte: atravessar a experiência com fé e perguntar a Deus, não se ele vai curar hoje, ou se ele curou ontem, se vai curar amanhã, mas perguntar a Deus o que é que eu preciso aprender com isso. Qual é a verdade que pode vir de outras vidas que eu não consigo ver? O que é que eu preciso aprender com isso? Tá? Essa é a pergunta. Então vamos lá. A diferença é que ele, Felipe de Leão, virava para a pessoa e dizia o que é que ela tinha que aprender. Então vamos adiante. A alma que possui a luz, aproximando-se do doente, pode aliviá-lo, pois que o mal tem horror à luz e foge imediatamente. Você pode proibir o mal de voltar, é muito simples. É inútil procurar saber por que um doente tem tal ou tal doença. O essencial é viver amando seu semelhante. É só o que Deus pede. Uma pessoa que tenha confiança em Deus pode dizer àquela que sofre: que teu braço, que tua perna sejam curados. Aqui ele fala de uma maneira muito simples, mas tem muita coisa para a gente explorar aqui. Então vamos lá. A alma que possui a luz, aproximando-se do doente, pode aliviá-lo. Como é que a gente pode explicar isso com outras palavras? Goldsmith. Diante do paciente, do enfermo, primeiro, eu não reconheço ele como enfermo, nem como enfermo e nem como outra pessoa. Ele é uma unidade comigo, com a minha consciência.
Tá? Então eu elevo a minha consciência. No mundo de Deus o mal não existe, a enfermidade não existe, e se eu estou num estado de consciência elevado, esse estado é o mesmo que faz parte da pessoa que chegou na minha consciência. Você pode chamar toda essa elevação de consciência de luz. Então aí ele diz, a alma que possui a luz, ou seja, que está no estado elevado de consciência, aproximando-se do doente, pode aliviá-lo. Pois o mal tem horror à luz e foge imediatamente. Dizer que foge como se ele fosse um ser não está bem colocado. Mas se o mal se desfaz na presença da luz, é porque ele é sombra. Então não se trata do mal fugir, mas dele ser dissolvido pela própria luz, pelo estado elevado de consciência. Ele é dissolvido. Você pode proibir o mal de voltar, é muito simples. Também aqui é meio inadequado, porque o mal não vem e volta, ele não é um ser. A questão é a presença da luz. Agora ele entra numa coisa bem interessante aqui. Aí ele diz: é inútil procurar saber por que um doente tem tal ou tal doença. No entanto, ele dizia: em tal vida você fez isso, e por quê? E por isso que está acontecendo agora. Às vezes ele explicava. Mas ele dizendo para nós, ele está dizendo assim: não procure saber, né, qual é a razão, porque quem quer saber é a mente humana, é o ego. Isso não vai resolver nada. Então, o que é que isso lembra? O Ho'oponopono. Libere as memórias, o corpo de dor. O que é que está acontecendo aqui? Você não precisa de uma resposta, você precisa primeiro, no Ho'oponopono, perceber que o erro está se apresentando e só a partir de perceber você começar a purificar. E não é necessário uma resposta da mente racional para compreender. É o ego que quer entender. Não precisa disso. Então é nesse sentido que ele diz: é inútil procurar saber por que um doente tem tal ou tal doença. Ele dizia e eventualmente explicava nas curas dele, mas numa maneira geral é inútil. Por que é inútil? Porque ele diz que o essencial mesmo é viver amando o próximo e que é tudo que Deus pede. Então ele acaba reduzindo, não é uma nem duas vezes, várias vezes ele fala isso, que tudo se reduz a amar o próximo como a si mesmo. E aí ele diz: amando o próximo a si mesmo é tudo que Deus pede. Quando uma pessoa tem confiança em Deus, pode dizer àquele que sofre que teu braço seja curado, que sua perna seja curada. Aqui também cuidado, é melhor não dizer com palavras exteriores, mas você pode realmente mentalizar. Que sua perna seja curada, que seu braço seja curado. Pode? Pode. Pode. Vai ter efeito físico? Não sei. Só a Deus pertence isso. Mas eu posso, enquanto consciência, um com Deus e um com o próximo, eu posso dizer isso? Posso. É o mesmo que desejar que a perna, que o braço, mas não há nem a perna nem o braço, que são coisas, mas que o ser que se está apresentando para mim, que ele seja restaurado. Isso é uma verdade inevitável. Agora, quando, como os caminhos de Deus, não cabe a mim questionar. Outra vez é o ego perguntando, querendo resposta. Não cabe resposta. Tá? Mas eu posso dizer? Posso. A palavra, a pessoa não vai entender e vai duvidar, então é melhor não falar com palavras humanas. Mas eu posso desejar que a pessoa seja restaurada. E é uma verdade eterna. Ele será. Ele será restaurado. Então nós estamos afirmando, a partir de uma luz, de um estado elevado de consciência,
Nós estamos afirmando uma verdade eterna. O efeito físico é o de menos. É o de menos. Tá? O efeito físico passa até a importar muito pouco. O que importa é a restauração de quem eu verdadeiramente sou. Eu não sou o corpo físico. Então, essa é uma coisa. Numa linguagem simples, que teu braço, que tua perna sejam curados, é, como a gente já discutiu outras vezes aqui, mas é o mesmo, em linguagem popular, é o mesmo que abençoar uma pessoa. Que a gente não diz assim, eu te abençoo, sou. A gente diz que Deus te abençoe. Então, é a mesma coisa. Só que mais consciente do que estamos falando. Muito bem, vamos adiantar mais um pouquinho. Não devemos atirar pedras em ninguém, qualquer que seja o motivo. Aquele que atira pedras no próximo, as atira sobre si mesmo. Seria melhor ele usar um punhal do que usar a língua para fazer um mal a uma pessoa. Portanto, ele está dizendo que assim que a maledicência é um mal terrível, horroroso, pior do que um punhal. Então, falar mal do próximo é uma coisa terrível. Eu mesmo não ouso dizer que eu sigo isso à risca. Acredito que muitas vezes, sem eu perceber, eu estou falando mal de A ou B ou C pessoas. Complicado. E isso, na opinião dele, não pode acontecer. Muitas vezes nas curas, nós vimos isso, ele vira e fala: olha, tudo bem, você pode ser restaurado, mas você tem que pagar o preço. A pessoa, como? Pois é, você pode ficar 3 dias sem falar mal de ninguém, sinal de que deve ser bem difícil, né? Então, por exemplo, eu não sou capaz de dizer o quanto eu falo mal das pessoas. Eu sei que diminuiu muito, mas é um processo tão inconsciente, tão condicionado, tão repetitivo, que na maioria das vezes eu nem percebo. Então não dá nem para falar o que eu faço e o que eu não faço. O que revela, na verdade, o quanto nós vivemos num estado de inconsciência. Justamente aí é que é o problema. Então vamos mais um pouco. Amor filial. Prometam-me falar com seus pais apenas com o maior respeito. E agradeçam todos os dias ao céu por conservá-los. Senão, um dia, vocês serão filhos órfãos. Aqui um ensinamento profundo e um ensinamento duro. Veja bem, eu acredito que na maioria dos seres humanos é quase impossível, isso eu acredito, quase impossível que os filhos não tenham ressentimentos contra os pais. Acredito que é quase impossível isso. Mas acredito, hoje eu acredito que é injusto. Por quê? Porque são seres humanos. A gente estava esperando o quê? Uma perfeição crística. Aí falta espelho em casa, então. Para eu ver o quanto eu sou perfeito para exigir isso do outro.
né? Então, a gente precisa reavaliar muito. Muito, muito mesmo. Uma vez minha mãe me falou uma coisa, ela me falou duas coisas, dois momentos. Uma vez eu estava numa discussão forte, assim, bem de jovem rebelde. E aí uma hora eu falei, eu não pedi para nascer. Bem, bem cretinice jovem. Ela parou, respirou fundo, botou o dedo na minha cara e falou assim, olha, vá ter os seus filhos. Depois você vem aqui falar isso. Vá ter os seus filhos para você ver o que é você saber que você não vai acertar nunca, porque é outro universo. Não tem como não errar. Bom, eu nunca mais me queixei. Nunca mais disse isso. Em outro momento, já numa fase bem mais madura, né, mais recente, então ela me disse assim: bem, eu era uma criança cuidando de outras crianças. E aí, já dentro do clima muito melhor, ainda assim eu fiquei chocado de perceber, de ver como a gente não percebe a realidade do outro. Puxa, nossos pais, suas mães, cuidando dos filhos com 20 anos. Eu sei que tem muito jovem maduro, mas eu com 20 anos, cuidando de filhos, até hoje eu não me julgo preparado. Deus olhou para minha cara e falou: você não aguenta, eu vou te dar outra missão, porque essa você não aguenta. Aí eu pensei em ter um cachorro. Não quero ter um filho. Cachorro é um filho. Eu vou ter que levar para o hospital, eu vou ter que gastar tudo que eu tenho, eu vou ter que cuidar, passar a noite em claro. Vai ser muito complicado, eu não estou preparado para isso. E como é que eu me dou o direito, então, de esperar que os outros estivessem preparados? É tudo muito difícil para todos. É outra coisa que a gente não considera. Ah, tenho ressentimento contra meu pai e contra minha mãe. E a infância deles? Já pensou? Parou para pensar como é que foi? Eles não tiveram dificuldades? Num tempo mais atrasado, com muito menos facilidades? Mas nada disso a gente pensa. Né? Então ele diz: amor filial, prometam-me falar com seus pais apenas com maior respeito, porque o evangelho não, os 10 testamentos, mais básico do que o evangelho. Amar, respeitar pai e mãe. Agradeçam todos os dias ao céu por conservá-los. Agradeça, porque o dia que eles partirem pode ser bem difícil. Para mim foi muito difícil. Muito difícil. Eu levei 2 anos para superar. Isso foi só a parte paterna. Um dia vai ser minha mãe ou eu. Quem vai primeiro não faço a menor ideia. Só Deus sabe. Caminho natural seria ela? Sim, mas os caminhos de Deus ninguém sabe. Mas acredito que será muito mais fácil. Talvez eu leve 2 anos para aceitar, mas eu estou hoje mais reconciliado. Não só com a minha mãe, mas com a memória do meu pai também. Né? É a experiência do perdão. É fundamentalmente a experiência do perdão. É fundamental. Eu acho que a coisa mais importante de todas da experiência humana é a experiência do perdão. Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é próximo amar ao próximo sem perdoar? E aí eu pergunto, e nós temos a grandeza do perdão? O ser humano não tem. Mas então deixa Deus agir. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, deixa Deus assumir as coisas. E ele vai clareando.
O próprio Espírito Santo vai esclarecendo a pessoa. Tá? Isso tudo que eu estou falando é um processo de cura. Na verdade, a cura principal. Eu estou falando que a experiência do perdão é o maior fundamento de todos da vida humana. Bem, a cura principal é essa. E, na verdade, eu estou falando aqui, concluindo agora eu estou entendendo porque que Felipe de Lyon diz que, na verdade, a fonte de todas as doenças é a falta do perdão. Eu estou entendendo o que ele quer dizer. É incrível, né? Mas eu estou entendendo o que ele quer dizer. É realmente a grande cura do ser humano é o perdão. Muito bem. Então, a gente deve prestar atenção especial à questão dos pais. Inclusive por causa de vínculos karmáticos, são as pessoas mais próximas. Obviamente, nós temos laços karmáticos mais fortes. Óbvio. E por isso mesmo, nós devemos agradecer pai e mãe, mesmo que não tenham sido bons, mesmo que tenham abandonado, porque abriram a porta da vida para nós. E tudo que nós temos que aprender está nessa vida. Por mais que você se queixe. Mas a porta foi aberta. Dizem os espíritas que isso é uma oportunidade assim preciosíssima e um tanto difícil. Não é tão fácil assim. Parece que não há muitas vagas. Eu imagino algo mais ou menos assim. Tá? Então, a experiência do perdão é fundamental. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. Nenhum. E às vezes eu me queixo, puxa, mas eu levei uma vida inteira para entender isso. Aí eu falo para mim mesmo, agradeça, porque você entendeu nesta vida, porque você deve ter passado umas mais de 1000 sem entender. Então agradeça. Ainda vai se queixar? Tá bom. Isso é um diálogo meu comigo mesmo. Bom, muito bem. Gerard Dancossi é o Papis. Gerard Dancossi, conhecido como Mago Papis, ficou irreversivelmente impressionado e tornou-se seu discípulo. Então agora vamos lá. O Papis, ele era assim um grande estudioso das ordens do ocultismo, do esoterismo da época, dos anos 1800, do final, uma época fervilhante, né? Um pouquinho depois viria Freud, o mundo em revolução. E ele, muito orgulhoso de um conhecimento superior e secreto, tá? E mas orgulho e vaidade. Então, e olha que eu gosto dele, hein? Imagina os outros. Ele, que apesar do orgulho da vaidade, ele tinha uma sinceridade e um bom coração. A prova disso é que ele reconheceu Felipe de Leão como superior a ele. Mas ele, muito deslumbrado com os relatos sobre Felipe de Leão, primeiro de tudo, ele, como grande mago, duvidou. Eu quero ver se tem esses fenômenos mesmo. E aí, quando ele começou a ver as coisas que aconteciam, ele literalmente ele caiu do cavalo. Que nem Paulo em Damasco. Ele caiu do cavalo. Tá? Ele se encontrou com Felipe de Leon, reconheceu como mestre, seguiu
ele mais 3 ou 4, Mark Raven, o Paul Sedir. Só que o Paul Sedir foi muito mais corajoso. Paul Sedir largou tudo e passou a escrever, não sobre Felipe Leão, mas sobre o cristianismo interior. Ele entendeu a mensagem. Ele não cultuou uma personalidade, Felipe de Leão. Ele entendeu qual era a mensagem, então ele passou a se dedicar a um cristianismo interior. E o Papis não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele fundou a ordem martinista. Existia o martinismo de Claude Saint-Martin, mas não era uma ordem, era uma filosofia. Ele fundou a ordem martinista. E ele não podia deixar descer do trono de fundador da ordem. Então, ele ainda ficou preso no orgulho e na vaidade. Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Gerard Dancos, conhecida como Mago Papis, ficou irreversivelmente impressionado e tornou-se seu discípulo, sobre as ordens das quais Papis ainda era adepto, e eu acrescento, fundador. Ele dizia, o Filipe de Leão falando para ele, sociedades secretas não têm valor. Elas nunca fizeram nada de bom, a não ser para si mesmas. Todas elas se caracterizam pelo despotismo na prática. E não deve ser assim. Somos todos irmãos. Precisamos ajudar uns aos outros. E eu não tenho nenhum segredo. Tudo precisa estar na luz. Não deve haver preferências. Então vocês vão vendo que sobre esse assunto ele tem uma opinião muito dura. Então, sociedades secretas, o ocultismo, esoterismo, magia. O que é que a magia pode produzir que não seja impermanente? Se ela produzir alguma coisa que é permanente, então ela é amor, ela é caridade. Você chegou a ver, mas ele não conseguiu se desapegar da ilusão. Ele diz, essas ordens só são boas para si mesmas, porque nunca pregaram o amor e a caridade. Algumas delas têm um programa de caridade, mas é da boca para fora. Tá? É uma formalidade para se sentir espiritual, mas não é uma caridade de verdade. Então, não serve para nada. São autoritárias, ele diz também, porque elas são cheias de segredo. O nome, ocultismo. Tá? Iniciações. Ah, você pode, você não. Eu estou preparando um curso desse do tipo das iluminações, onde eu vou pôr muitos contos. Alguns contos são assim bem singelos, mas a intenção é mostrar isso. Que às vezes a gente fica achando que o progresso espiritual vem por muito conhecimento, por muito estudar aqui, muito se dedicar, e os contos vão mostrando que a vida simples e as coisas simples vão mostrando o caminho para a gente. Então, são muito comuns os contos de gente simples, mas que tinha o coração puro. Então, a questão é muito outra. Tá? A questão é muito outra. Sempre repito isso. Minha primeira experiência com o Daime, ayahuasca, foi na UDV. E a minha primeira e única experiência, né,
foi descer do trono da arrogância, da inteligência, e descobrir um poder que eu não conhecia, que era o coração. Foi tudo. Bom, depois, anos e anos e anos trabalhando isso até hoje, né? Mas a descoberta foi um pouco chocante. Então vamos lá. Então, ele dizia sociedades secretas, né? Para a autoridade do ocultismo, né? Sociedades secretas não têm valor. Elas nunca fizeram nada de bom, a não ser para si mesmas. Todas elas se caracterizam pelo despotismo na prática. Não deve ser assim. Somos todos irmãos, precisamos ajudar uns aos outros. Eu não tenho nenhum segredo. Tudo precisa estar na luz. Não deve haver preferências. Portanto, Felipe de Leon é um cristão que pratica ao máximo o cristianismo. Ele diz: sou menos que uma pedra. Há tantos seres sobre esta terra que têm a segurança de ser alguma coisa que eu sou feliz por apenas nada ser. É uma ironia, né? Sou menos que uma pedra. Há tantos seres sobre essa terra que têm a segurança de ser alguma coisa, uma autoridade fundadora de uma ordem ocultista. Tem tanta gente que tem a segurança de ser alguma coisa que eu sou feliz por nada ser. Por estar desapegado desses títulos, dessas vaidades, dessas aparências. Prossiga-se. Diz-se: todas as religiões são boas. Não sei. Em primeiro lugar, não vos digo que acrediteis como eu. Digo-vos apenas o que eu sei. Aqui somos todos, ou quase todos, católicos. O ambiente que ele estava. Aqui somos todos, ou quase todos, católicos. Pois bem, talvez sejam boas todas as religiões. Mas a nossa gostaria de sufocar todas as outras. Aliás, por que vos preocupais com tudo isso? Deus não vos pede tanto. Então é muito interessante. Ele não defende as religiões outras. Ele diz que ele não sabe, mas ele diz que a dele quer abafar todas as outras. A dele quer reinar sozinha. Interessante a autocrítica. Mas ele diz: e por que se preocupar com isso? Deus não vos pede tanto, ele não pede uma religião, uma organização, ele só pede que você pratique o evangelho. Aí digo eu. Então, ele diz assim: todas as religiões são boas? Não sei. Então eu repito: todas as religiões são boas? Não sei. Mas se elas não pregam a caridade, se elas não pregam o amor, então elas não têm o fundamento da verdade. Aí eu não preciso dar nomes. Tá? O verdadeiro sentimento religioso, espiritual, espiritualista, é a caridade, é o amor. E sempre repetindo, a caridade é o amor, não é dar moedas na rua. Né? Às vezes é um sorriso, às vezes é ouvir, às vezes é paciência dentro de casa. É uma coisa muito mais ampla.
É também consigo mesmo, a experiência do perdão e da caridade andam juntas, e assim por diante. Então, é preciso ter, não um espírito católico, mas é preciso ter um espírito do Evangelho. Isso até as outras religiões reconhecem. Bom, muito bem. Vamos prosseguir. Diz ele ainda: a humildade é necessária para que a prece seja ouvida. Ele coloca isso como condição única. Podemos chamar de coração puro, mas coração puro e humildade são duas coisas que andam juntas. A humildade não é baixa autoestima, não é se reduzir perante as pessoas, nós somos iguais. A humildade é perante Deus. Eu não sou o centro do universo. Não é o ego que tem que sentar no trono da vida. É Deus. A humildade é isso. Então, para que a prece seja ouvida, é preciso humildade. Para que a prece seja ouvida, é preciso, primeiro, querer ouvir a resposta da prece. Nós não queremos. Nós não paramos de falar, de pedir, de ordenar, mas parar para ouvir ninguém quer. Mais um pouco. O que faz com que Deus não ouça a prece de todos os que oram, não é que ele esteja longe deles, mas são eles que estão longe dele, o que eu acabei de falar. Quer falar, quer pedir, mas não quer ouvir. Deus está em toda parte, onipresente. Se a prece for ouvida, o sentireis por um estado especial de interiorização, de inspiração, de luz interior, mas não por sopros ou tremores físicos. Ah, que é muito interessante. O que faz que Deus escute? Deus é onipresente. Então, não é uma questão de distância. Deus escuta a prece, mas Deus escuta a prece de todo mundo. O problema é que nós não escutamos a resposta. Aí é que está o problema. Então ele diz: não é que Deus esteja longe, são eles que estão longe, eles não querem ouvir. Se a prece for ouvida, você vai sentir, ele diz assim, estado especial de interiorização, inspiração, luz interior. O que o Goldsmith chama de elevação de estado de consciência. Estado de paz, de fé, de confiança. Mas não confunda com sopros ou tremores físicos. Aí, algo que eu vi minha vida inteira, por exemplo, aí é problema entre os espíritas, e os espíritas são mais disciplinados, mas entre Umbanda e Candomblé é terrível. Nós temos a experiência do animismo. Animismo é convencer a si mesmo que está acontecendo algo extraordinário. E você também precisa convencer o exterior. Então você tem uns trameliques, umas coisas que o Espiritismo prega que são rigorosamente desnecessárias, que não tem nada a ver. Eu estou dizendo que essas religiões são falsas? Não. Eu estou dizendo que quando você entrar num chamado terreiro, 90% dos fenômenos físicos que você vai assistir são falsos. É animismo. As pessoas acreditam, mas são falsos. Eu falei isso para um amigo meu que era pai de santo de um centro de umbanda. Ele me disse assim: você está sendo generoso. Pode falar 95. Bom, e daí? Então a religião é falsa? Não, não. Aí quem se saiu muito bem
para responder isso foi minha irmã. Ela disse que ela foi num centro, disse que a médium era qualquer coisa. E ela me falou assim, nossa, mas ela é tão ruim assim. Ela falou, eu não estava preocupada com isso. Eu estou entendendo que, por mais que o médium seja falho, do lado dele tem um espírito que está me ouvindo. Então, eu não estou preocupado. Não estou preocupada. Eu achei uma resposta maravilhosa de não julgamento. Ela foi para consultar um espírito. Ela acredita que é o espírito está ali. O fenômeno do médium não é tão importante. E eu sempre falo, o médium não tem que fazer uns chiliques para dar um espírito. Ele é um parceiro de uma experiência de cura. E nessa parceria, o que se chama de incorporação é o de menos. Eu fiz benzimento durante uns bons anos aqui. Eu benzia do lado de fora, do lado de dentro era uma coisa mais tipo Goldsmith. Mas eu dava do lado de fora o que as pessoas acreditam. Eu nunca trabalhei, nunca dei passe e benzimento incorporado, conscientemente. Mas não foi nenhuma nem duas pessoas que viam entidade comigo. Bom, mas eu sou eu. Então, era um trabalho em equipe, em conjunto, né? Em parceria. E fui eu mesmo. Nunca teve esses negócios, nunca teve isso. Nunca teve isso. Nunca senti necessidade. Sempre tive uma confiança plena no que eu estava fazendo, uma confiança em Deus. Mas se chega uma entidade na mesma vibração que confia em Deus do mesmo jeito, ótimo, muito bom, muito bom. Mas para mim nunca foi algo assim consciente. Mas muitas pessoas viam e descreviam. E eventualmente as descrições batiam. Tá? E, porém, mesmo descrevendo, mesmo me contando, mesmo batendo, eu nunca me preocupei. Eu estou servindo a Deus, fazendo o que eu posso. Se estamos trabalhando em parceria, uma energia semelhante, graças a Deus, mas nem sequer me preocupa, porque eu estou dando o melhor que eu posso do mesmo jeito. Tá? Então, o Felipe de Dion diz que sopros, tremores físicos, diz que são. Na verdade, ele está dizendo que não são verdadeiros. São animismo. O pessoal não coloca isso. Ele está fazendo comentários, ele não está fazendo uma palestra. Eu que estou fazendo a palestra. Bom, vamos lá mais um pouco. É preciso conhecer a si mesmo antes de procurar conhecer os outros. Quando a gente se conhece, não tem mais vontade de julgar os outros. Preciso explicar isso? Vou repetir. É preciso conhecer a si mesmo antes de procurar conhecer os outros. Quando a gente se conhece, não tem mais vontade de julgar os outros. Preciso mesmo explicar isso? Não falamos disso quando falamos de perdão aos pais? Não disse eu que faltava espelho em casa? Não foi suficiente a explicação? Eu acho que já foi dito tudo sobre isso. Então vamos lá. É preciso conhecer a si mesmo antes de procurar conhecer os outros. Quando a gente se conhece, não tem mais vontade de julgar os outros. Se for honesto, se for verdadeiro, não vai ter vontade de julgar. Há pessoas que dizem e acreditam. Oh, para curar não sou bastante sábio. Não é você que cura, digo eu. Mas vou prosseguir. Há pessoas que dizem e acreditam.
Oh, para curar não sou bastante sábio. E ele diz: nada disso. A sabedoria, como a entende a igreja, não é a que compreendemos aqui. Sábio, a sabedoria que é necessária. Sábio é aquele que não fala mal de ninguém. Sábio é aquele que não prejudica o vizinho e que faz tanto bem quanto pode. Desta condição é a sabedoria que nos concerne, que nos diz respeito. Então não tem que dizer, ó, para curar eu não sou bastante sábio. O primeiro, não é você que cura, é Deus. Mas para Deus eu preciso chegar em Deus com humildade. E como é que eu posso me apresentar com humildade perante Deus, falando mal das pessoas, prejudicando o vizinho, né? E deixando de fazer o bem quando pode? Não acontece. Eu repito e frisando, ó, não é porque eu estou lendo isso que eu sou perfeito, não, viu? Muito pelo contrário, eu estou usando isso aqui para ver se eu melhoro. Tenho melhorado. Mas é passo de formiga, um de cada vez. Mas graças a Deus não estou parado. O passo pode ser pequeno, mas estou andando. Então vamos lá. Há pessoas que dizem e acreditam: oh, para curar não sou bastante sábio. Essa frase esconde uma arrogância de que eu sou capaz, mas ainda não estou pronto. Só Deus cura. Oh, para curar não sou bastante sábio. Nada disso. A sabedoria, como a entende a igreja, não é a que compreendemos aqui. Sábio é aquele que não fala mal de ninguém, que não prejudica o vizinho e que faz tanto bem quanto pode. Talvez seja tudo isso seja muito mais difícil. Desta condição é a sabedoria que nos concerne. A vida e conduta privada de quem quer que seja, ninguém tem nada com isso. Curto e grosso. Fazei o bem, mas é preciso que não o façais para que todos fiquem sabendo. Evangelho. Tocar a trombeta porque você deu o esmola, já recebeu a recompensa, é a vaidade. Fazei o bem, mas é preciso que não façais para que todos fiquem sabendo, para não engrandecer o ego. Ah, eu também vou fazer um comentário aqui engraçado. Uma amiga minha, ela postava na internet: olha, eu fiz isso, eu distribuí os quilos de feijão, os animais, eu ajudei, eu recolhi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mãe dela fez comentários assim, críticas muito duras, e ela ficou um pouco magoada com isso. Porque ela disse, não só para mim, mas publicamente, ela falou: mas não era isso que eu queria. Eu não queria me engrandecer, eu queria que as pessoas se sentissem estimuladas a fazer o que eu estava fazendo. E aí eu falei: realmente eu não posso julgar. Ela fez isso de coração puro, de ingênua. Ela queria. Ingênua não quer dizer tola, mas coração puro. Ela queria que as pessoas fizessem o que ela estava fazendo. Olha, é tão legal o que eu estou fazendo, que mais. Que bom. Eu estou falando para ver se as pessoas fazem também. Mas a mãe, na criação católica da outra geração, aquela coisa rígida, já não. Ah, imagina, não saiba, a mão esquerda que faz a direita, tal. Mas não houve má intenção. Não houve mesmo. Eu conheço a pessoa. Né? Ela se empolgou e queria que todos fizessem o que ela estava fazendo. Então, sabe aquele que não fala mal de ninguém, não prejudica o vizinho, que faz tanto bem quanto pode. A vida e conduta privada de quem quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. E aí, finalmente, fazei o bem, mas é preciso que não o façais para que todos fiquem sabendo. Se um lavrador semeia grãos, deve cobri-los com terra,
para fazê-lo germinar. O que nos impede de seguir em frente é o orgulho, o egoísmo, a dúvida. No momento, só devemos fazer um esforço para amar o próximo como a nós mesmos. Se pudéssemos conseguir, seguiríamos em frente em passos gigantes. Aqui é bacana. O que nos impede de seguir em frente é o orgulho, o egoísmo, a dúvida. A única coisa que a gente precisava fazer é amar o próximo. Se nós fizéssemos, nossa, o mundo seria diferente. Só isso. Tá? Tudo bem? Então, eu acho que a gente. Só ler mais uma aqui, que é bem curtinha. Se todos tivessem caridade, teriam alívio e a cura do que estão sofrendo. Tudo que temos a fazer é pedir a Deus. Com confiança e fé, podemos mover montanhas. Prestem atenção, não necessariamente precisamos ter efeitos físicos que demonstrem isso. Isso pertence a Deus, mas pode acontecer, porque para Deus nada é impossível. Mas se todos tivessem caridade, teriam alívio e cura dos que estão sofrendo. Tudo que temos que fazer é pedir a Deus, mas com humildade, com coração puro, com confiança e fé, podemos mover montanhas. Pronto. Aí nós continuamos a partir daí. Tá bom? Então, hoje, deixa eu ver, só uma coisa antes de acabar, deixa eu ver o quanto falta aqui. Acho que mais umas 2 aulas no mínimo, viu? Ainda mais 2. Que bom, eu tenho mais tempo de preparar o que eu estou preparando. E então, amanhã o tarô, a última aula da semana, e a agenda descanse. Então, agradeço, agradeço, agradeço. Boa noite.